Vamos lá para mais um dia de aula. Então, hoje nossa aula será de português. Mas antes de começar, vamos procurar o nosso local tranquilo aí. Já encontraram? Ótimo! Agora vamos pegar o livro de português, o caderno, o lápis e a borracha. Pegaram? Então vamos lá. Abra um livro de português na página 189. Abriram? Isso. Vocês irão ver comunicação oral, entrevistando, não é isso? Só que antes de começar, deixa o livrinho aí um pouquinho do lado de vocês e preste atenção aqui no que eu fiz no quadro, certo? Vocês estão vendo aqui no quadro onde eu tenho o quê? Entrevista, título, introdução, perguntas e respostas. Essas aqui são as partes da minha entrevista. Para que eu possa entrevistar uma pessoa, eu preciso ter todas essas partes. E vocês sabem o que é uma entrevista? Então vamos aqui. Entrevista é um gênero textual em que há uma conversa combinada entre duas pessoas, o entrevistador e entrevistado. O entrevistador é quem faz as perguntas e o entrevistado é quem responde. Então, esse gênero textual tem que haver duas pessoas. Não pode ser uma pessoa, porque a entrevista é de perguntas e respostas. E só poderia haver uma pessoa? Não, porque eu iria perguntar a mim mesma e responder? Não, então eu sou entrevistadora e tenho que ter o meu entrevistado, certo? Aí agora, nessas partes aqui, vocês podem estar se perguntando, e o que significa? A primeira coisa que tem que haver na minha entrevista é o título. Do que se trata a minha entrevista? Hein? Do que será? Esse título vai informar exato, vai me direcionar ao meu entrevistado o que é que eu vou entrevistá-lo, quais são as perguntas, do que se trata. Então, esse será o meu título. Depois do meu título, eu tenho que ter o que é a minha introdução. E o que é a minha introdução? É uma parte pequena, introdutora, onde pode conter alguns dados do meu entrevistado, do que ele gosta, o nome dele, de onde ele é, entendeu? Essa é a minha parte da minha introdução, da minha entrevista. Depois eu venho, é claro, para as minhas perguntas, que são essenciais para a minha entrevista. Como é que eu irei entrevistar se eu não fizer perguntas? E, seguindo ela, vem aqui as minhas respostas. Se eu vou fazer pergunta como um entrevistador, eu claro que vou ter que obter as respostas da pessoa que eu estiver entrevistando. Certo assim? Então, deu para entender sobre o que nós iremos falar hoje? Que o nosso assunto de hoje será entrevista. E aí, vocês já estão preparados para virar um entrevistador? Aquela pessoa que pergunta, instiga respostas verdadeiras? Então vamos aqui, voltar ao livro. No livro de vocês tem assim, falando que a entrevista oral requer saber, observar, perguntar, ouvir, comentar e fazer as anotações. Para poder fazer as entrevistas, eu tenho que seguir também todos esses conselhos, certo? Aí tem assim, comunicação oral e entrevistando. Vocês estão vendo que tem duas pessoas sentadas aqui no banco, né? Duas meninas. Uma estará fazendo o papel de entrevistadora e a outra será a entrevistada, certo? Então, é entrevistador e a entrevistada, não é isso? Aí tem assim, será que vamos à escola apenas para estudar, hein? Vocês vão para a escola só para estudar e mais nada? Tenho certeza que não. Com certeza, a resposta é não. Além de estudar, quando estamos na escola, aprendemos a conviver em grupos e nos relacionarmos com pessoas diferentes de nós.
E para que essa convivência seja boa, precisamos respeitar algumas regras. Na escola, há regras de convivência. Os alunos sabem o que podem e o que não podem fazer. Conhecem seus direitos e seus deveres como estudantes? Certo? Então, olha, na escola há regras de convivência, hein? Como é que nós devemos conviver um com o outro? Os alunos sabem o que pode e o que não pode fazer, hein? Vocês sabem o que é correto e o que não é correto fazer na escola? E o outro? Vocês conhecem os seus direitos, mas também os seus deveres como estudantes? Olha aí, quantas perguntas eu já fiz a vocês, certo? Então, eu poderia dizer que eu estaria entrevistando vocês. Eu seria aqui a quê? A moça entrevistadora. E vocês seriam o quê? Os meus entrevistados, certo? Aí diz assim, primeira coisa, para descobrir o que os alunos sabem sobre o que podem e o que não podem fazer na escola, você vai entrevistar um colega de um outro ano. Como assim, professora? Nós estamos no tempo da pandemia, nós não poderemos fazer dessa maneira, entrevistar um outro colega de um outro ano, porque até então nós estamos num grupo onde só temos os nossos colegas da nossa série, não é isso? Mas nós podemos modificar. Você poderá fazer a entrevista ao seu colega e ele irá fazer a entrevista a você. Mas com que perguntas, professora? Perguntas do dia a dia? Eu trouxe aqui algumas dicas de algumas perguntas. Eu coloquei só 4, só para que vocês possam mais ou menos ter a base de como poderiam ser essas perguntas que estão aqui, olha. Eu dei sugestão de perguntas assim, é correto jogar o lixo no chão na escola? Só porque eu tenho uma pessoa da limpeza, então eu vou jogar o lixo na escola? E aí? Também fiz, devemos falar palavras de baixo calão? Como assim, professora? Palavras de baixo calão. Baixo calão quer dizer palavrões, palavras que vá denegrir a pessoa, tanto física como intelectual dos meus colegas. Devemos ter preconceito com os colegas? Estão vendo quantas perguntas ricas? Eu posso, porque minha colega ela é gorda, a outra é magra, colocar apelidos, ter preconceito, porque uma é alta, a outra é baixa, porque eu sou loira, o outro é moreno, e de me chamarem também, de loira tingida. Eu posso ter esse tipo de preconceito? Hein, meus amores? Isso é correto? Olha aí, já estou fazendo entrevista com vocês. A outra, é correto eu riscar e estragar as carteiras da escola? Só porque estão lá, eu tenho o direito de riscar elas, fazer desenhos, muitas vezes até pornográficos, como eu já vi, que eu sei que não é o caso de vocês, ou até perfurar a carteira, sendo assim, estragando a minha carteira, que é um patrimônio meu. Ali é meu, eu estou estudando ali, aquela carteira é minha, é uma coisa minha, boa para mim. Por que eu vou destruir? Por que eu vou riscar? Entenderam? Então, vão criando aí, numa base de umas 10 perguntas, para fazer a entrevista aos seus colegas, um entrevistando o outro. E não esqueçam que na minha entrevista eu tenho que ter o quê? O meu título. Sobre o que eu irei entrevistar? Lembram que eu expliquei para vocês? Vou tirar aqui só rapidão essas sugestões, que aqui só foi sugestões para que vocês pudessem fazer de vocês, né? Algumas dicas. E aí eu pergunto, na sua entrevista você não pode esquecer do título, do que se refere a minha entrevista. É sobre o que a minha entrevista. Depois, eu não posso esquecer do que? Da minha introdução. Eu tenho que ter o nome do meu entrevistador. Eu tenho que saber algumas coisas sobre o meu entrevistador. E, é claro, tenho que estar com minhas perguntas
elaboradas. Eu não posso criar elas de última hora. Na hora que estiver começando a entrevista, eu tenho que já ir com tudo planejado, com tudo organizado. E, é claro, depois escutar as minhas respostas, as respostas das perguntas que eu fiz. Então, aqui que eu deixei para vocês, né, que eu mostrei aqui para vocês, voltando a colocar novamente, só foi algumas dicas que vocês podem pegar e acrescentar mais, porque eu só não quero 4 perguntas. Eu sei que a mente de vocês é rica o suficiente para criar várias perguntas em relação à educação, em relação a como conviver com os colegas dentro da escola, com os funcionários da escola, seja professor, o pessoal da limpeza, da direção, certo? Assim, meus amores, como se relacionar com os pais dos meus colegas. Então, tem várias perguntas que vocês podem bolar. Aí, o que é que eu quero? Que vocês criem essas perguntas, façam um ao outro dentro do grupo de vocês e depois debatam com a professora de vocês. Certo assim, meus amores? Então, um beijão. Nossa aula de entrevista fica por aqui. Até a próxima aula.